E aí galera do YouTube, falar um pouco sobre esse livro que eu estava escrevendo aqui, né? Da editora Clube dos Autores, também dá para você achar na Amazon, etc. Né? O nome do livro é Smart Garden, Virtual Project Management, o livro 120. Então aqui a gente vem falando sobre a gestão de projetos, né? A, a gestão dos. Então eu escrevi ele em inglês, né, para você conseguir divulgar mais. A ideia aqui seria divulgar o conhecimento, né, você passar o conhecimento para frente, para que as pessoas fossem lendo e fossem se, né. Então, daí a gente vai divulgando o conhecimento, né, que é a primeira ideia é gerenciamento de projetos, né, o que é o projeto. A ideia é escrever seu projeto como se ele tivesse concluído, ou seja, você está imaginando, você está desenhando, você está projetando como fazer um determinado produto, né. É, Portanto, os documentos adquiridos serem anexados ao livro. Logicamente, os dados foram sendo feitos, daí você vai lançando novas ideias do projeto, né? Aqui são várias dicas, né, sobre como você pode desenhar um projeto desse tipo, das atividades do projeto, a dificuldade você conseguir se fazer entender pelos membros do projeto, né? Contextualizar as atividades, etc, né? Ou seja, então a gente vai obter, né, a teoria do projeto, né? Você vai a teoria sobre qual é o fundamento do projeto. Pode ser tirar essa teoria as fases do projeto, ou seja, as fases do projeto podem ser desenhadas dessa teoria, que você pode desenhar. Você está em inglês, mas é interessante que se traduza primeiro, né? As fases do projeto, etc, né? Que são várias dicas de como você pode chegar nessa. Seria interessante você desenhar ou você ler as tarefas anteriormente, né? Dessas notas prévias são listas que você tem que fazer, né? Você pode recuperar a lista em áreas separadas, etc. São várias maneiras de se desenhar, né? Um dos propósitos desse livro, dos outros, seria escrever o planejamento das ideias, né? Ou seja, que são teorias sobre como se conseguir chegar no bom desenho de um projeto. A gente tem o falando sobre o projeto Horticultura, né? Ou seja, que pode desenvolver uma horta comunitária ou vários tipos de projetos baseados nesse projeto, né? Das formas, aqui a gente tem várias formas de cultivação, de cultivo, né? Aquaponia, etc. A gente falando sobre a, a horticultura, né? A emergência dessas áreas, outras, etc. Várias ideias, né? Que a gente vai falando também sobre a metodologia PMBOK, né? Da gestão de projetos. Que a gente tem um programa do projeto horticultura, né? Você pode fazer também planilhas, né? Sobre como se conseguir chegar aqui. Começa o projeto horticultura, né? E falando sobre como funciona o projeto horticultura, compostagem, etc, né? Fertilizantes, várias áreas dentro do projeto da horticultura, né? Aquaponia, o aquário, né? Aquário autônomo, ou seja, painéis solares. Aqui também fala sobre o motor Stirling, né? Que também faz parte do projeto. E aqui são os, né? A gente está falando sobre as funcionalidades do projeto, né? Procurar pesquisar os preços, começar do projeto mais barato. Aqui é a estufa, né? Uma greenhouse, uma estufa, né? Uma casa transparente, no caso, aquecedor solar, biocomposteira, peixe aquário automático, gerador de biogás, biodiesel, filtragem da água para plantas aquáticas, sistema de aquecimento solar, aquaponia, vários sistemas para enriquecer melhor, né, nosso projeto. Aqui a gente vem falando sobre as práticas e exercícios, né, da linguagem UML. Seria interessante você desenhar softwares, né, que fizessem as tarefas, né, para você poder gerenciar melhor o seu. Aqui tem falando no exercício, analisa a construção do projeto e identifique 3 variáveis que são parte do sistema de software, né. Esse livro aqui ele é bem completo, né, também é gestão de projetos. Aqui a gente tem uma EAP, né. Dentro da metodologia do PMBOK existe essa estrutura analítica do projeto, né? Você desenha o projeto, né, as etapas, ações, né, de acordo com a ideia que você teve inicialmente, né? Aqui a gente tem automação industrial, né, pneumática,
diagrama de automação. Interessante que eu não traduzi essa parte aqui, mas você desenha os elementos da automação, né, de uma forma mais simples, simplificada. Aqui falando de pneumática, etc, né. Aqui o aquecedor de água, essa é a ideia de um aquecedor, né, utilizando peltieres, né, e outros sistemas para aproveitar melhor. Aqui a gente tem uma estrutura analítica do projeto, né, feita de uma forma mais ampla, né. Você pode começar a desenhar um código, né, desenvolver um código que vai realizar as etapas do projeto, né. Aqui a gente tem outra ideia também, né, fazer uma plataforma onde você vai colocar as plantas. Aqui a gente tem outra ideia também interessante, que é você dissolver na água, né, os nutrientes que vão fazer parte da rega da planta. Aqui a gente tem um diagrama de automação, né, mostrando onde você pode utilizar um atuador pneumático para abrir a válvula de irrigação, né, que a pneumática é mais forte, né, do que a elétrica no caso, né, e é mais barato. E voltando para a gestão de projetos, a gente vai ter os gráficos, né, para desenhar gráficos que expliquem melhor as etapas das finanças do projeto. E aqui por fim, né, a gente vai ter uma explicação sobre o desenvolvimento de um software, né, que faria a gestão de um projeto, no caso como se fosse uma biocomposteira, né. Você faria a gestão desse projeto, né. Você vai ter uma tela, né, onde você digita o código do cadastro, o nome do item, né, de cada parte do projeto e o custo do item. No final, o sistema ele vai calcular o preço do item. Aqui no caso, a gente tem o código sendo compilado, né. A gente vai ter o código do cadastro, os itens do projeto e no final vai gerar o valor, né. Aqui a gente tem uma outra ideia do projeto, né, o código do cadastro, a tarefa, né, que faz parte de como que você conseguiria fazer esse projeto, né. Você digita o nome da tarefa, o nome de quem vai fazer a tarefa e o salário no final do custo da pessoa, né. Aqui a gente tem um diagrama UML, né, que explica como que funciona o código, né, no caso uma classe chamada projetos, né. E aqui a gente tem o diagrama, o fluxograma de como que funciona aquelas telas que foi feita anteriormente. Aqui a gente tem uma ideia do projeto, né, como você vai fazer o desenho do projeto, né. Aqui a gente tem o código, né, explicação desse código, que primeiramente a gente vai utilizar um nosso switch, né, para receber as variáveis e salvar as variáveis dentro de uma matriz, né, uma matriz de dados, né. Aqui a gente tem uma etapa que soma, né, os elementos da matriz para gerar o valor final do custo do projeto. Tem uma ideia bem interessante que seria se desenvolver um logotipo, né, para o software, né, no caso Smart Garden. Aqui a gente tem uma outra tela, né, no caso mostrando a gestão do projeto Smart Garden. Você tem uma tela que vai receber, né, o tempo da duração da tarefa, o valor da hora do funcionário, para você calcular quanto que custa o seu projeto por hora, né, para você ter uma ideia de quanto que ele vai custar no final. Aqui falando sobre técnicas de programação, né, conforme você vai se adquirindo uma experiência, você vai melhorando o seu código, né, otimizando o seu código. Aqui a gente tem o mesmo código anterior, né, que recebe o código que vai receber uma string, um inteiro, né, ou seja, vai receber o número dos elementos do projeto e vai salvar. Aqui a gente vai ter um método, né, que vai salvar o projeto na matriz de dados, ou seja, você vai simplificar, não vai precisar mais utilizar nosso switch, né. O método já salva dentro da matriz. Consequentemente, você vai ter um código menor, né, para fazer a mesma ação do switch. Aqui a gente vai ter uma tela, né, que vai fazer o cálculo que vai iniciar um timer, né, que vai fazer a contagem de tempo para cada tarefa. Você clica no início, né, ele inicia a tarefa. E após o tempo que você já estipulou para aquela tarefa, ele vai disparar um timer. Aqui a gente tem o timer, né? Aqui a gente tem o timer disparado, né? A hora que você clica, ele vai mandar um message box que a tarefa iniciou. E por final, você vai ter um outro message box que a tarefa terminou.